frente 1, módulo 39, resolução de triângulos. Então, aqui nós vamos continuar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Para recapitular, quando usar a lei dos senos? Quando eu tiver dois ângulos internos. Quando usar a lei dos cossenos? Quando eu tiver apenas um ângulo interno. Então, depende da situação, eu vou analisar para ver qual das leis eu vou utilizar para cada exercício, tá? Então, vamos ao nosso primeiro exercício e vamos ver o que ele nos diz, tá? A figura mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte AB, tá? Então, eu tenho um rio, tá? E qual é a intenção, por enquanto? Construir a ponte AB, tá? De um ponto P a 100 metros de B, mediu-se um ângulo APB 45 graus. Então, de um ponto P a 100 metros de B, observou-se um ângulo APB de 45 graus. Então, eu sei que o ângulo APB, que é este aqui, ó, tá? Ele tem 45 graus. Que mais informação ele nos dá? Mediu-se o ângulo PAB igual a 30 graus. Então, olha lá, PAB igual a 30 graus. Então, esse outro ângulo aqui, tá, ó, PAB igual a 30 graus. O que ele pede? Calcular o comprimento da ponte. Então, eu quero saber o valor disso aqui. Então, o que percebemos? Percebemos que eu tenho um triângulo com dois ângulos internos. Se eu tenho um triângulo com dois ângulos internos, eu vou, com certeza, trabalhar aqui com a lei dos senos, tá? Então, vamos observar o que eu tenho, ó. Só para facilitar, ponto A, ponto B, eu vou chamar isso aqui de ponto C, tá? Para ver quem que eu tenho. Então, olha lá, se esse é o Azão, esse é o Azinho, Bzão não quero e nem tenho, Czão e Czinho. Então, eu tenho dois ângulos internos e dois lados, eu vou trabalhar com a lei dos senos. Então, o que eu tenho lá, ó? Azinho está para seno do ângulo A, assim como Czinho está para o seno do ângulo C. Então, são as informações que eu tenho, a partir dela eu vou trabalhando. Então, olha lá. Quem é Azinho? 100. Seno do ângulo A. Quem que é o ângulo A? 30 graus. Assim como Czinho, quem é o Czinho? É X que eu preciso. Está para o seno de C, que é seno de 45 graus. Então, vocês percebem que eu tenho dois ângulos notáveis aí, é só colocar valores, tá? Então, vamos lá, vou só subir um pouquinho aqui, ó. 100 está para seno de 30, eu sei que é meio. Assim como x está para seno de 45, eu sei que é o quê? Raiz de 2 sobre 2, tá? Eu tenho aí extremos e meios, coloco um embaixo do inteiro e faço extremos e meios, tá? Aqui também, ó, extremos e meios. Então, vamos lá. O que vai acontecer? 100 vezes 2, 200. 1 vezes 1, 1. X vezes 2, 2x. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, tá? Se eu quero achar o valor de x, basta isolar x no primeiro membro. Então, vai ficar, ó, 2x é 200 raiz de 2. O x será 200 raiz de 2 sobre 2. 100 dividido por 2, 100 raiz quadrada de 2. A unidade de medida que foi dado aqui foi metros. Então, essa ponte terá o quê? 100 raiz de 2 metros. Se eu tenho a minha resposta como radical 2, não tem necessidade de colocar o seu valor numérico, ok? Então, temos aí
o valor dado do exercício. Vamos ao segundo exercício. Vamos ver o que ele nos fala. É um exercício da Unicamp. Olha o que ele diz. Um topógrafo deseja calcular a distância entre pontos situados à margem de um riacho, como mostra a figura. Então, eu tenho lá, ó, o riacho e ele quer calcular aí a distância entre pontos. O topógrafo determinou as distâncias mostradas na figura, bem como os ângulos especificados na tabela abaixo, obtidos com a ajuda de um teodolito. Então, eu tenho lá o ângulo ACB, BCD e ABC. Calcule a distância entre A e B no item A e calcule a distância entre B e D no item B. Então, primeiro, vamos ver o que ele dá. Ele nos dá. Eu sei que um ângulo de π sobre 6 é um ângulo de 30 graus. Π sobre 3 é um ângulo de 60. E aqui também de 30, só para ajudar a trabalhar, tá? Então, vamos lá. O ângulo ACB, quer dizer que esse ângulo fica no vértice C. ACB mede 30. Então, esse ângulo aqui, eu sei que mede 30 graus. O ângulo BCD mede 60. Então, este ângulo aqui, eu sei que mede 60 graus. Tá? E o ABC também é igual a 30. Então, ABC também é igual a 30 graus. Certo? Então, o que ele pede? Calcular a distância entre A e B. Esse é o meu primeiro, a minha primeira situação. Ele quer calcular essa distância aqui. Eu vou chamar de X, tá? Então, vamos lá. Dá para perceber que esse triângulo aí é um triângulo isósceles, né? Se aqui é 30, aqui é 30, logo são 60. Logo aqui, ó, será quanto? 120, tá? Então, no triângulo ABC, eu tenho aqui, ó, lado A, tá? E lado C. Eu posso trabalhar com esse triângulo aqui com a lei dos senos, tá? Então, ó, item A. No triângulo ABC, eu vou trabalhar com a lei dos senos, certo? Então, ó, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho eu não quero e não preciso, e Czão, Czinho. Então, da mesma forma que eu trabalhei no anterior, o que eu vou trabalhar, ó? Azão, Azinho está para seno do A, assim como C está para seno do ângulo C. E vamos trabalhar com o que eu tenho aí, o que eu preciso, tá? Então, quem é A? 15. Seno do ângulo A. Quem é o ângulo A? 120. Assim como, quem é C? X. E seno do ângulo C, que é seno de 30, tá? Agora eu vou dar uma paradinha aí, porque seno de 120 não é um arco notável. Então, nós vamos fazer um pequeno volta aqui no exercício, tá? Ó, seno de 120, se eu desenhar o ciclo trigonométrico, eu tenho 0, 90, 180, 270 e 360. Eu sei que 120 é um ângulo do segundo quadrante, tá? Se ele é do segundo quadrante, quanto falta para chegar no 180? Eu sei que falta 60, tá? Então, 120 é côngruo ao ângulo de 60, tá? Se eu quero o seno de 60, eu sei que ele vale quanto? Raiz de 3 sobre 2.
Então, eu sei que seno de 120 é côngruo a seno de 60, ele não altera nem o sinal, porque seno do primeiro e segundo quadrantes é positivo, ok? Então, já tenho o valor de seno de 120, já coloco lá. Então, vai ficar, ó, 15 está para raiz de 3 sobre 2, assim como x está para seno de 30, que é meio, tá? Dessa forma, do jeito que eu fiz o anterior, extremos e meios, tá? Então, 15 vezes 2, 30. Uma vezes raiz de 3, raiz de 3. 2 vezes x, 2x, 1 vezes 1, 1. Extremos e meios vai ficar o quê? 2 raiz de 3x é igual a 30. Se o 2 raiz de 3 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, x será 30 sobre 2 raiz de 3. Não posso ter denominador radical, vou racionalizar, ok? Então, vai ficar, ó, 30 vezes raiz de 3, 30 raiz de 3, sobre 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 9, que dá raiz de 3. Então, 2 vezes 3, 6, é isso? Então, eu posso dizer que 30 raiz de 3 sobre 6, que vou obter 5 raiz quadrada de 3. Então, esse x, o segmento AB, mede 5 raiz de 3 metros. Ok? Agora, vou aproveitar o mesmo espaço aqui da folha, ó, e nós vamos calcular o item B. O que pede o item B? O item B fala assim, ó, calcular a distância BD. Então, vamos ver qual que é a distância BD. BD é essa distância aqui, ó. Tá? Vou chamar, como eu chamei aquele lá de x, vamos chamar isso aqui de y. Então, o que que eu vou trabalhar agora? No triângulo BCD. No triângulo BCD, percebem que eu tenho apenas um ângulo interno. Então, se eu tenho um ângulo interno, eu vou trabalhar com a lei dos cossenos, tá? Basta saber que lado que eu tenho para poder trabalhar. Então, olha lá, ó, Bzão, Bzinho, tá? Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, isso aqui não importa, tá? Mas nós vamos direto no exercício, ó. Se esse é o oposto, como é que ele vai ficar? Y ao quadrado é igual a quem? A 15 ao quadrado pela fórmula, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 15 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo oposto ao y, que é quanto? Cosseno de 60. Então, agora é só trabalhar numericamente. Y ao quadrado é 15 vezes 15, 225, 10 ao quadrado, 100. Lembra que eu falei que aqui eu nunca multiplico? Porque sempre aqui eu vou ter denominador 2. Cosseno de 60 é meio. Então, desta forma, eu cancelo. Então, o que que vou obter, ó? 225 mais 100 menos 15 vezes 10, 150. Então, y ao quadrado será 225 mais 100, 325, menos 150, 175. Y será raiz quadrada de 175, tá? Se eu fatorar a raiz quadrada de 75, eu vou obter 25 vezes 7, tá? Raiz quadrada de 25 é 5, raiz de 7 não tem valor, então resultou em 5 raiz de 7 metros, tá? Se tiver dúvida na fatoração, fatoro depois para vocês, ok? Seguindo o exercício número 3, olha o que ele fala.
Laura decidiu usar sua bicicleta nova para subir uma rampa. As figuras abaixo ilustram a rampa que terá que ser vencida e a bicicleta de Laura. Então, olha lá, tá na folhinha, na segunda folhinha. Essa é a rampa, tá? Que ela precisa subir, e aqui a bicicleta da Laura. Item A. Suponha que a rampa da Laura, que Laura deve subir, a rampa que Laura deve subir, tenha um ângulo de inclinação alfa, tal que cosseno de alfa é raiz quadrada de 0,99. Suponha também que cada pedalada faça a bicicleta percorrer 3,15 metros. Calcule a altura H com relação ao ponto de partida, que será atingida por Laura após dar 100 pedaladas. Então, eu tenho aqui, ó, uma rampa, tá? Essa rampa que ela vai subir, eu tenho aqui alfa graus, tá? E ele quer saber a altura que a Laura vai subir. Quanto que a Laura vai subir. Então, o que é a primeira observação que ele faz aqui no item A, tá? Suponha que cada pedalada faça a bicicleta percorrer 3,15 metros. Então, o que ele pede? Calcule a altura com relação ao ponto de partida, que será atingida por Laura após dar 100 pedaladas. Então, eu preciso saber, a primeira coisa que eu preciso saber, a distância que Laura percorreu. Não é isso? Então, o que que ela faz? Ela dá 100 pedaladas, tá? Mas cada pedalada que ela dá, a bicicleta percorre 3,15 metros. Então, o que fazer para achar quantos metros ela andou? Posso ir direto, como eu posso fazer uma regrinha de 3. Então, o que que eu faço? Olha lá, ó. Uma pedalada, ela anda 3,15 metros. 100 pedaladas, quanto ela vai andar? Então, eu sei que é 100 vezes 3,15, então ela vai andar 315 metros subindo a rampa. Ok? Então, eu sei que aqui, ó, 315 metros. Ele forma um ângulo reto aí de 90, um ângulo de 90 graus. Muito bem. O que eu tenho nesse triângulo retângulo? Se eu fixei esse ângulo aqui, aqui é o meu cateto oposto. Se esse é o ângulo reto, isso aqui é a nossa hipotenusa. Então, como item 2, tá? Eu sei que eu tenho seno de alfa é corri. Então, tenho lá, ó, seno de alfa é altura sobre 315. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para calcular a altura. Mas eu não tenho seno, eu não tenho nem alfa e não tenho seno de alfa. Mas ele deu um dado importante. O que ele deu? Ele diz que cosseno de alfa, ó, é igual a raiz quadrada de 0,99, tá? Então, se eu tenho cosseno, facilmente eu acho seno pela relação fundamental. O que diz a relação fundamental, tá? Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, tá? Então, seno ao quadrado de alfa vai ser 1 menos. Qual é o valor de cosseno de alfa que foi dado no exercício? Ele vale raiz quadrada de 0,99, porém ele está ao quadrado. Cancelo. Seno ao quadrado de alfa
é 1 menos 0,99. Então, seno ao quadrado de alfa, 1 menos 0,99 vai dar 0,01. Então, seno de alfa é raiz quadrada de 0,01. 0,01 eu sei que é 1 centésimo, não é isso? Ó? 1 sobre 100. Em raiz, é 1 décimo. Ok? Então, agora eu tenho o que eu preciso. Quem é o seno de alfa? 1 décimo. Calculo a altura que está para 315. Então, vai ficar 10H é 315, H 315 por 10, a altura 31,5 metros. A altura da rampa que ela vai subir. Ok? Agora, o item B do número 3. Olha o que ele diz, tá? O quadro da bicicleta de Laura está destacado a seguir. Com base nos dados da figura e sabendo que A mede 22 centímetros, calcule o comprimento B da barra que liga o eixo da roda ao eixo dos pedais. Então, olha lá, ó. Eu tenho aqui o quadro da bicicleta da Laura, tá? Ele disse aqui, ó, que o A mede 22, ele quer o B, isso aqui. Então, eu vou colocar, tentar colocar esse quadro ao lado para a gente poder analisar melhor. Então, olha lá, ó, eu tenho isso aqui, tá? São situações aí, né? Aqui, aqui. Esse é mais ou menos o quadro da bicicleta. Então, o que fala no exercício? Esse ângulo aqui mede 30 graus, tá? Esse ângulo aqui mede 77 graus, tá? Esse ângulo aqui mede 24 graus. Que mais? Essa medida aqui é 22, ele quer saber essa medida aqui, ó. Certinho? Então, agora é tentar trabalhar da melhor forma possível aí, tá? Então, o que o exercício fala, ó? Se aqui é 77, aqui é 24, tá? E ele segue aqui também, ó, tá? Que aqui é 26. 26, tá? Nesse triângulo aqui, se aqui é 77 e aqui é 24, 7, 4, 11, é 101, tá? Esse ângulo aqui mede 79. Por quê? A soma de todos os ângulos internos de um triângulo corresponde a 180, tá? Esses três ângulos aqui, eles são suplementares. Se aqui é 79 e aqui é 26, a soma desses três aqui é 180. E esse aqui mede 75. Certo? Então, eu terei esse triângulo aqui, que é o que vai me interessar agora, ó. Tá? Eu tenho esse triângulo agora, ó. Esse e esse aqui, tá? Então, ó, aqui é 30, aqui é B, aqui é 22 e aqui é 75 graus. Vamos chamar esse triângulo de ABC. Então, eu tenho um triângulo que eu tenho dois ângulos internos. Qual é a minha opção? Lei dos senos, tá? Então, lei dos senos. Então, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, não preciso. Então, o que que eu tenho, ó? A está para seno de 75, assim como B está para seno de 30. Quem é
o Azinho, eu sei que é B, está para seno de 75, assim como o Bzinho, que é 22, está para seno de 30. Muito bem, 30 eu tenho aí um ângulo notável, mas 75 não é um ângulo notável, tá? Então, eu preciso resolver essa história aqui, ó, tá? Eu vou no item 2. Seno de 75 é um ângulo, não sendo notável, eu sei que eu posso somar dois notáveis. Eu posso trabalhar com seno de 30 mais 45, que é o seno da soma, tá? Então, eu chamo esse aqui de A e esse aqui de B. O que eu faço? Seno A, cossa B, seno B, cossa A. O sinal que vem aqui é o sinal que vem de lá. Então, o que eu vou fazer? Seno de A, 30, vezes cosseno de B, 45, mais seno de B, 45, vezes cosseno de A, que é 30. Fizemos uma aula da adição da adição dos arcos, né? Soma de arcos. Então, vamos lá. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Aplico, né, em cima, embaixo, vai dar raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 6 sobre 4, que eu posso deixar como raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Então, eu sei que seno de 75 vale tudo isso aí, tá? Então, vamos agora substituir na fórmula daqui. Então, vai ficar, ó, B está para raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, assim como 22 está para meio, que é o seno de 30. Aplico extremos e meios, tá? Então, olha o que vai acontecer. B vezes 4, 4B. 1 vezes raiz de 2 mais 6, raiz de 2 mais 6, que é igual 22 vezes 2, 44. 1 vezes 1, 1. Então, agora, posso multiplicar extremos e meios, porque a intenção minha é achar B. 4B é 44, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 6. 44, se o 4 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. 44 por 4 dá 11, que multiplica raiz de 2 mais raiz de 6. Como ele não tem valor numérico para radicais, eu posso deixar assim, porque ele é um exercício dissertativo. Ok? Então, agora, o exercício número 4. Tá? Um exercício longo também, mas tranquilo de fazer. Então, vamos ver. Tem um monte de blá, 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 a gente vai fazer devagarzinho, tá? Ele fala assim, olha, a polícia já havia comprovado que o único supermercado da cidade fora arrombado entre 7 e 7h15 da manhã. Então, isso aqui a polícia já havia comprovado, tá? A quantia de 1.895 havia sido roubada do caixa. Os únicos suspeitos eram 2 seguranças do próprio supermercado, Luiz e Pedro. Foram tomados seus depoimentos e um croquis foi feito. Então, o supermercado, a casa do Luiz, a casa do Pedro, a distância das duas casas é 12 quilômetros, esse ângulo é 72, esse aqui é 68. Primeiro suspeito, o Luiz. Então, o que fala do Luiz? O que o Luiz fala, né? Ele fala assim, ó, saí da minha casa para trabalhar às 6h20. Fui de bicicleta em linha reta direto da minha casa ao supermercado.
Vou, como todos os dias, a uma velocidade média de 18 km por hora. Quando cheguei, vi a porta arrombada e muitos curiosos observando. O que disse Pedro? Ele fala assim, ó: fui direto da minha casa ao supermercado em linha reta, de bicicleta a uma velocidade de 24 km por hora. Saí da minha casa exatamente às 6 horas. Quando cheguei, vi a porta arrombada e o carro da polícia estacionado em frente. Com base nos depoimentos, tá? E no croquis, descubra o provável culpado. Use as aproximações que julgar conveniente. E ali ele dá seno, cosseno e tangente de 40, 68 e 72. Por que 40, 68 e 72? Se eu somar aqui 72 mais 68, dá 140. Então, aqui eu tenho 40, tá? Então, tá, eu tenho aí a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Quando eu tenho dois ou mais ângulos internos, eu tenho a lei dos senos. Porém, eu não tenho a distância da casa do Luiz ao supermercado e nem de Pedro ao supermercado, ok? Mas pela lei dos senos, ele diz o seguinte, ó, pela lei dos senos, tá? 12 está para seno de 40, assim como x está para seno de 68, assim como y está para seno de 72. Eu só preciso descobrir a distância da casa de Luiz até o supermercado e de Pedro até o supermercado, tá? Então, qual que eu penso aí no caso, tá? Como que eu vou trabalhar? Então, eu vou pensar assim, ó, 12, seno de 40 é 0,6. X, seno de 68 aqui, ó, é 0,9. E y, seno de 72, também é 0,9, tá? Se eu dividir 12 por 0,6, eu vou encontrar 2, tá? Então, eu tenho duas situações. Que situações? Eu vou pôr aqui, ó, essa e essa. Ó, 12 por 0,6 é 2. Então, eu tenho essa situação e tenho essa situação, correto? Então, tenho lá, ó, x 2 vezes 0,9 vai dar 18, tá? Y, 2 vezes 0,72, no caso, aqui não é 0,72, aqui é 0,9, desculpa, ó. Seno de 72 não é 0,72, é 0,9, desculpem, tá? Então, 0,9 também, tá? Foi dado lá. 2 vezes 0,9 também 18. Certinho, ó, 0,9 e 0,9. Muito bem. O que eu achei? A distância, tá? Eu sei que essa distância aqui é 18 e essa distância também é 18, tá? Mas o que o exercício pede? Quem foi o autor da façanha aí, né? Então, o que ele fala, ó? Luiz foi a uma velocidade de quanto? De 18 quilômetros por hora, tá? Ó, 18 quilômetros por hora. E Pedro foi uma velocidade de 24 quilômetros por hora. Então, se eu descobrir, tá, o tempo que cada um gastou para chegar ao supermercado, eu descubro quem foi o falsário aí, o ladrão, né? Então, vamos lá. Como que eu calculo velocidade? É a distância pelo tempo. Então, ó, velocidade é a distância pelo tempo.
A velocidade 18, qual foi a distância de Luiz, percorrida por Luiz? Então, se eu multiplicar aqui, ó, o tempo que Luiz, tá, demorou para chegar ao supermercado foi 1 hora. Vamos ver Pedro. A velocidade foi de 24. A distância também 18. E o tempo? O que eu vou fazer? Vai ficar 24 dividido por 18. 24 por 18 é 0,75. E 0,75 eu sei que é 3/4 da hora. Ok? 3/4 da hora eu sei que são 45 minutos. Tá? Então, olha lá. Luiz demorou 1 hora para fazer o percurso de sua casa até o supermercado e Pedro demorou 45 minutos para chegar até o supermercado. Que horas que Pedro saiu de sua casa? Às 6h20, tá? Se ele saiu às 6h20, mais 1 hora, ele chegou às 7h20, tá? E o Pedro, ele saiu que horas? Ele saiu às 6 horas da manhã, mais 45 minutos, então ele chegou ao supermercado às 6h45. Então, matematicamente falando, eu consigo achar que Pedro, que foi o autor do crime. Por quê? Esse crime aconteceu entre as 7 e 7h15, tá? Se o Luiz chegou às 7h20, ele não pode ter praticado o crime, tá? O Pedro chegou 15 para 7 da manhã. Então, quem foi o autor do crime? Foi Pedro.